Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Olha, um prazer estar com vocês mais uma vez aqui e, claro, vamos continuar o nosso estudo aqui no nosso curso sobre mandado de injunção, a nova Lei 13.300. E só relembrando, na última aula, nós fizemos aquela ação de revisão em mandado de injunção, né? Então, é uma peça, não é um mandado de injunção, ok? É apenas uma revisão da decisão em mandado de injunção. Agora, ó, nós vamos preparar aqui para fazer a ação do mandado de injunção mesmo, tá? Mas antes, muita gente me pergunta qual é a diferença entre o mandado de injunção e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. E é claro que o pessoal vai me perguntar isso, porque tanto a ação direta de inconstitucionalidade por omissão quanto o mandado de injunção, eles têm o mesmo objeto, qual seja, a falta de uma norma regulamentadora, ou seja, uma omissão do Poder Legislativo. O Poder Legislativo deveria fazer a lei, não fez a lei. E o não fazer do Poder Legislativo está impedindo que outras pessoas exerçam seu direito constitucional. Por quê? Porque falta uma regulamentação. Então vejam que o objeto do mandado de injunção é o mesmo da ação direta de inconstitucionalidade por omissão e, por isso, causa aí algumas confusões e a gente vai tentar trabalhar essas confusões para vocês saberem identificar a peça desde já. É claro que eu vou trazer exemplos aqui para vocês do que seria o mandado de injunção e do que seria a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, com base naquilo que nós vamos perceber aqui agora. Então, hoje, esses minutos, esses 25 minutos aqui, nós vamos utilizar para a gente trabalhar aqui, ó, as diferenças entre a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ok? E o mandado de injunção coletivo, ok? Bom, primeira diferença já começa pela previsão, né? A previsão legal. A previsão legal da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, lá na Constituição, está previsto no artigo 103, parágrafo 2º, ok? E está previsto no artigo 12F da Lei 9868 de 99, ok? Essa é a previsão da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Previsão constitucional, artigo 103, parágrafo 2º. Já marque, gente, já marque aí no seu vadimeco. Não deixa para depois não, tá? E na Lei 9868, artigo 12F. Tá? Já a previsão do mandado de injunção coletivo está na Constituição, lá no artigo 5º, inciso 71, e agora, claro, na nova Lei 13.300 de 2016, ok? Então, nós temos aí a previsão legal. Eu não vou colocar mandado de injunção coletivo, não, porque aqui pode ser apenas a diferença entre o mandado de injunção e a ação direta de inconstitucionalidade. Por que inicialmente eu tinha colocado mandado de injunção coletivo? Porque as pessoas confundem muito mais a ação direta de inconstitucionalidade por omissão com o mandado de injunção coletivo, porque há um legitimado que pode tanto propor a ADO, quanto também pode propor ali o mandado de injunção coletiva. Mas nós vamos chegar lá, tá certo? Então, primeira diferença, a fundamentação legal dos dois, tanto constitucional quanto legal, verdade, ok? E o objeto? Qual é o objeto da ação direta de inconstitucionalidade? O objeto eu já falei com vocês, é o mesmo. Então, aqui, ó, na verdade, eu vou falar de objetivo. Eu vou falar aqui, ó, de objetivo. Qual é o objetivo da ação direta de inconstitucionalidade por omissão? O objetivo aqui, ó, é declarar a mora do poder legislativo. Ou seja, aquele
aquele que deveria fazer a norma e não fez. E aqui, qual que é o objetivo do mandado de injunção? O objetivo do mandado de injunção é obter decisão concretista para exercer o direito não regulamentado, ok? Então veja, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, o que se pretende é declarar a mora do poder legislativo, ok? Veja que quando a gente fala declarar a mora do poder legislativo, a gente percebe que é uma ação que vai discutir mais a questão da omissão para todo mundo. A discussão é em abstrato. Diferente, olha, diferente daqui. Aqui pretende-se obter a decisão concretista, ou seja, no mandado de injunção, nós temos um caso concreto onde as partes, elas querem o quê? Apenas e tão somente exercer o direito. Normalmente, ó, no mandado de injunção, gente, as partes, ou seja, o impetrante, melhor dizendo, ele não está nem aí se não existe ou não a norma. Ele quer apenas exercer o direito dele, ok? Já na ADO, como a discussão em abstrato, aqui se discute a falta da norma. Não se discute o não exercício de um direito por A ou B, não. Ou por uma coletividade específica. Não é isso. Se discute a falta da regulamentação, a falta da norma, ok? Vocês vão compreender isso. Agora, repetindo, mandado de injunção. O que as partes querem? Elas querem exercer o direito e só não pode exercer o direito porque ele não está regulamentado. Essa diferença é sensível, ok? É sensível. Por isso, ó, que a gente fala que a ADO, vamos colocar aqui de uma vez, ó, a ADO, a ação, ela é objetiva. Já no mandado de injunção, não. No mandado de injunção, ó, a ação ela é subjetiva, ok? Subjetiva. Objetiva, discute para todo mundo. Subjetiva, tem partes. Partes que têm ali um interesse concreto, porque estão num caso concreto, de exercer aquele direito não regulamentado, ok? Tudo bem? Pois bem, diante disto, qual seria a decisão? Já que o objetivo é declarar a mora do poder legislativo, na ADO e no MI o objetivo é obter decisão concretista, aqui, olha, nós temos que a decisão da ADO é uma sentença declaratória. É uma sentença declaratória, ou seja, o Poder Judiciário irá declarar tão somente apenas isso a mora. Mas, professor, de acordo com a Lei 13.300, o Poder Judiciário também declara a mora através de uma sentença proferida pelo Poder Judiciário. Concordo. Mas, além disso, ele também, de acordo com a Lei 13.300, vai estabelecer um prazo determinado para o Poder Legislativo fazer o quê? Produzir, editar aquela norma regulamentadora. E se, olha a importância da Lei 13.300. E se o Poder Legislativo não editar a norma, o Poder Judiciário vai definir como aquele direito será exercido diante da falta da norma. Ou seja, se aqui nós temos uma sentença declaratória, a sentença do MI já é uma sentença que vai concretizar, uma sentença concretista. Ela vai concretizar o direito do impetrante, ok? Percebam vocês o seguinte, a nossa Lei 13.300, como nós já vimos anteriormente, a Lei do Mandado de Injunção, ela adota a teoria concretista intermediária. O que é a teoria concretista intermediária? E eu vou repetir isso sempre para vocês, porque pode ser cobrado aí, ó, se não for na peça, vai ser cobrado de vocês em questões abertas. Então, o que seria essa teoria concretista intermediária? É isso. Poder Judiciário
declara a mora do Poder Legislativo, estabelece um prazo para editar a norma e, se não editar a norma o Poder Legislativo, o Poder Judiciário irá estipular como aquele direito não regulamentado será exercido. Ok? Por isso, decisão concretista, sentença declaratória. Ok? Outra diferença, os efeitos na ADO, ou seja, efeitos da decisão na ação direta de inconstitucionalidade por omissão. É para todo mundo. Efeitos erga omnes. Efeitos erga omnes. Óbvio, aqui nós estamos numa ação do controle concentrado, cuja discussão se dá de forma abstrata, portanto, o efeito é erga omnes, ou seja, para todos, ok? Agora, qual é o efeito no mandado de injunção? Ah, fácil, né, gente? Efeito inter partes. Só que, professor, existe um artigo na Lei 13.300 de 2016, vamos lá nele. Olha só o que diz o artigo 9º da Lei 13.300. Abra aí o vadimeco de vocês. Diz assim, ó. A decisão terá eficácia subjetiva limitada às partes e produzirá efeitos até o advento da norma regulamentadora. Aí vem o parágrafo 1º. Poderá ser conferida eficácia ultra partes ou erga omnes à decisão quando isso for inerente ao indispensável exercício do direito da liberdade ou da prerrogativa objeto da impetração. Professor, como é que você diz que o efeito do MI é interpartes se a própria lei diz que pode ser ultra partes ou erga omnes? Gente, a regra é que os efeitos na decisão do mandado de injunção, ele é interpartes, vale para as partes, mas ele poderá, veja, poderá, isso muda tudo, poderá ser estendido, portanto, para ultrapartes ou erga omnes. Então, nós vamos colocar que aqui, ó, os efeitos da decisão em mandado de injunção é interpartes em regra, ok? Em regra. Por que em regra? Porque, de acordo com o artigo 9º, parágrafo 1º, poderá haver aí, ó, a extensão dos efeitos da decisão, tanto para ultrapartes quanto para erga omnes, ok? E a legitimidade, hein? E a legitimidade? Como que se dá a legitimidade na ADO? Fácil. A legitimidade na ADO, ou seja, aqueles que podem propor ação direta de inconstitucionalidade por omissão, somente aqueles que estão lá no artigo 103 da Constituição Federal. E no mandado de injunção? No mandado de injunção, pode ser qualquer pessoa física e jurídica que esteja ali impedida de exercer o seu direito por falta de regulamentação. Ela pode impetrar ali o mandado de injunção. E no mandado de injunção coletivo? No mandado de injunção coletivo, ó, abram aí a Lei 13.300 no artigo 12. Olha só, tivemos novidade, já marque. No artigo 12, o mandado de injunção pode ser promovido pelo Ministério Público, por partido político com representação no Congresso Nacional, pela Defensoria Pública, por organização sindical, né, e pela Defensoria Pública. Beleza. Esses são os legitimados, artigo 12 da Lei 13.300 de 2016. Então, esses são os legitimados a propor o mandado de injunção coletivo, ok? Estão lá no artigo 12. Só que, eu escrevi no lugar errado aqui. Eita! É aqui, ó. Me ajuda aí, produção. Artigo 103. E aqui, o mandado de injunção. O mandado de injunção é o artigo 2º da Lei 13.300. Perdão, artigo 3º. Artigo 3º da Lei 13.300
de 2016, e o mandado de injunção coletivo, artigo 12 da Lei 13.300 de 2016. Ou seja, qualquer pessoa física e jurídica que esteja inviabilizada de exercer um direito constitucional por falta de regulamentação pode impetrar o mandado de injunção. Já o mandado de injunção coletivo pode ser impetrado por quem? Pode ser impetrado pelo Ministério Público, que é novidade, pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, pode ser impetrado por entidade de classe, por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, e pela Defensoria Pública, ok? Que é novidade a Defensoria Pública. O problema, gente, qual que é o problema aqui na legitimidade? O problema está no artigo 103, inciso 8. Por quê? O inciso 8 traz lá como legitimado a propor ação direta de inconstitucionalidade por omissão o partido político. E o artigo 12, no inciso 2º, traz também o partido político com representação no Congresso Nacional, também apto a impetrar o mandado de injunção coletivo, tá? No caso, o mandado de injunção coletivo. E aí, se a questão, professor, trouxer um determinado enunciado que narre um histórico de uma falta de regulamentação, impedindo o exercício de um direito, no mandado de injunção coletivo, portanto de uma coletividade, e te procura um partido político. E aí, professor, o que eu faço? Eu vou impetrar um mandado de injunção coletivo ou eu vou propor uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão? Porque tá lá, o objeto é o mesmo, né? O objeto é a falta de regulamentação. A gente sabe que o objeto da ADO quanto o objeto do mandado de injunção são os mesmos. Os legitimados, professor, também é o mesmo. É partido político. E aí, o que eu faço? Vou de ADO ou eu vou de MI? Calma, você vai investigar todos os quesitos, tudo isso que nós estamos estudando aqui agora, ok? Porque já que há semelhança em alguns pontos, em determinados pontos vai ficar diferente, que vai te levar ou para o MI coletivo ou para a ADO. Você vai olhar, olha só, vem cá, produção, você vai olhar o restante dos detalhes que envolve aí essa falta de regulamentação, para definir se vai ser ADO ou se vai ser MI. Tem dois pontos em comum, o objeto e a legitimidade. Só que vocês vão ainda perseguir o objetivo, que tipo de decisão que se busca, se está num caso concreto ou não, os efeitos, se a ação é objetiva, se é subjetiva. Não, professor, isso é difícil demais. Não é. Não é. Gente, presta atenção. Eu vou falar com vocês uma coisa muito importante agora. A FGV, ela não quer problema de ter que corrigir e aceitar duas peças. Eu te digo, toda vez que a FGV fez isso, isso gerou muito trabalho para eles. Eles fogem disso. Então, eles vão fechar. Professor, você me garante isso? Garanto! Eles vão fechar o enunciado para te levar para uma determinada ação. Tá? Percebam que isso acontecia muito com o mandado de segurança. Toda vez que a FGV quis cobrar em prova uma peça que fosse o mandado de segurança, se a questão tivesse mal formulada, eles tiveram que aceitar também a ação ordinária, que hoje é a ação pelo rito comum. Tudo bem, professor? E aí o que aconteceu na última prova de segunda fase, constitucional, a reaplicação em Porto Velho? Fizeram um mandado de segurança, ó, fechadinho, sem margem nenhuma para ser uma ação ordinária, uma ação pelo rito comum. Mas isso vai acontecer com a ADO e com o mandado de injunção coletivo? Vai! Quer só ver uma coisa? Vamos dar uma olhada na prova do 19º exame. Vamos dar uma olhada na prova do 19º exame. Olha o enunciado, bota na tela.
Olha o enunciado, que interessante. Este foi o enunciado da prova do 19º exame da OAB FGV. Era uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, proposta por um partido político. Vou ler com vocês, olha só. Determinado partido político que possui 2 deputados federais e 2 senadores em seus quadros. Beleza. Podem propor tanto mandado de injunção coletivo quanto a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Preocupado com a efetiva regulamentação das normas constitucionais, com a morosidade do Congresso Nacional e com a adequada proteção à saúde do trabalhador, gente, nós estamos aqui numa discussão de um caso concreto, de uma coletividade específica, ou o partido político está lá bonzinho, preocupado com aquela falta de regulamentação? É claro que ele está preocupado com a falta de regulamentação. Mas calma, vamos continuar lendo. Olha só. Pretende ajuizar em nome do partido a medida judicial cabível, apropriada, visando a regulamentação do artigo 7º, inciso 23, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Vamos lá. O partido informa, por fim, que não se pode compactuar com desrespeito à Constituição da República por mais de 28 anos. Gente, discussão em abstrato, não tem caso concreto. O partido está preocupado com a ausência da norma, o foco é na falta de regulamentação, não é no caso concreto, não é no direito não exercido. Vocês estão entendendo? Agora, olha só como é que a FGV fechou tudo. Olha só. Considerando a narrativa acima descrita, elabore a peça processual judicial. O quê? O quê? O quê? Gente, a peça judicial, traz para mim, objetiva. Objetiva. Então, olha aqui, ó. Ação objetiva. Seria ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Mas precisava da palavra objetiva estar escrita e tão estampada na cara de vocês? Claro que não. A gente viu, não tinha caso concreto. Não tinha um caso concreto específico de uma coletividade que seja que queria exercer aquele direito. Não tinha. Portanto, gente, vocês percebam que nessa prova, volta lá. Olha que lindo, ó. Ação processo judicial, objetiva, a peça processual. Eu vou grifar aqui, porque isso faz a diferença. Ó. Peça processual judicial objetiva. Gente, não é eu que estou falando, não. Essa foi a peça da prova do 19º exame da OAB. Foi essa aí. Fechou direitinho para a DO, ok? Então, não se preocupem. Não se preocupe, a FGV não vai deixar vago. Porque se ela deixar vago demais, se ela deixar vago demais, ela vai ter que aceitar 2 peças. Tanto o mandado de injunção coletivo, quanto a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ok? Então vamos à última diferença. Tá aqui, ó, que é importante. Tutela provisória. Olha aqui, produção. Tutela provisória. Tá dando aqui para vocês verem? É porque eu não tô aparecendo. Ei, beleza, tô aqui. Olha só, tutela provisória. Na ADO, existe tutela provisória? O que é tutela provisória? É aquela urgência. Vamos lá na Lei 9868. Eu quero que vocês abram o vadimeco de vocês. Na Lei 9868, eu vou abrir junto com vocês. Lei 9868, ok? Está aqui comigo. Vão comigo no 12F. 12F. Em caso de excepcional urgência e relevância da matéria, o tribunal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, observando o disposto no artigo 22, poderá conceder medida cautelar. Então, nós podemos ter aqui na ADO, ó, medida cautelar, ok? Medida cautelar. Artigo 12F da Lei 9868 de 99. Aqui, gente, ó, a previsão é 12A, tá? Mas vamos lá. Medida cautelar. Então, tem tutela provisória em ADO? Tem.
E no mandado de injunção, tem tutela provisória? Não tem. Não tem. Mandado de injunção, seja individual, seja coletivo, não tem tutela provisória, não tem liminar, não tem medida cautelar, não tem tutela de evidência, não tem. Professor, isso está escrito onde? Gente, primeiro, isso não está na Lei 13.300. Segundo, aí vocês falam assim comigo, professor, tá bom, não tem lá na Lei 13.300, mas utiliza-se subsidiariamente a Lei do Mandado de Segurança que prevê liminar e o CPC que prevê as tutelas provisórias. Gente, bacana, ótimo raciocínio, beleza, que bom que utiliza-se subsidiariamente a Lei do Mandado de Segurança, né, um verdadeiro The Walking Dead, ó, de volta à Lei do Mandado de Segurança com o mandado de injunção aí, ó, para procedimentalizar o mandado de injunção. Calma, vamos lá. O STF já se manifestou. Em mandado de injunção, não tem liminar, não tem tutela provisória. Não tem, ok? Não tem. Na ADO tem, está previsto, artigo 12F da Lei 9868. Acabou. Então, veja, na peça, volta aí, produção, na peça da prova. Na peça da prova, na ADO, a gente tinha aí a gente tinha uma situação que não ensejava aí o pedido de medida cautelar. Não pedia, não tinha uma urgência, uma coisa tão assim gritante. Ah, professor, mas o que se orienta? Faça o pedido da medida cautelar. A Lei 12F o artigo 12F da Lei 9868 não faz a previsão de medida cautelar? Mas com qual argumento? Olha só. Veja aí, assim, o que está escrito ali? Ó? O partido informa, por fim, que não se pode compactuar com o desrespeito à Constituição da República por mais de 28 anos. Gente, isso pode justificar aí a medida cautelar. Está tanto tempo, né, sem a regulamentação, que há um desrespeito à Constituição, vocês podem aí justificar a medida cautelar. Tá? Na prova não cobrou, na prova não pediu a medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade. Mas se você fizesse, se você fizesse, você não iria perder ponto. Então, façam aí o pedido da medida cautelar se for uma ADO, tá? Caso em que será uma ação objetiva. Discussão abstrato. O foco é na falta da regulamentação, na falta da norma, e não no não exercício do direito. O mandado de injunção é diferente. O foco é no não exercício do direito. É claro que você vai falar da falta da norma, né? É a falta da norma que está ensejando o não exercício do direito, mas o foco no mandado de injunção é o não exercício do direito. Ok? Tudo bem? Então, gente, essas são as diferenças entre ação direta de inconstitucionalidade por omissão e mandado de injunção com mandado de injunção coletivo. Tomem muito cuidado. São ações que têm ali características muito próximas, ok? Mas são os detalhezinhos que vão te levar aí para uma ou para outra. Os detalhes são esses. São esses aqui, ó. Não tem erro, tá certo? Meu tempo aqui já acabou, produção? Acabou. Na próxima aula, eu já vou fazer com vocês aqui o nosso caso de mandado de injunção que eu preparei para vocês, ok? Um grande abraço, até o próximo encontro. Tchau!